A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quero te dizer que é uma satisfação imensa estar trazendo mais um vídeo áudio com uma palavra direcionada ao seu coração. Peço que inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, curta e compartilhe e comente, pois fazendo isto você estará sendo canal de bênção na vida de outras pessoas, pois aí a plataforma entende que o vídeo tem conteúdo e prioriza em primeiro lugar de antemão em um local de destaque para mais pessoas visualizarem a mensagem. Amados irmãos, vamos à mensagem de hoje. Nós sabemos, amados, que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Nós sabemos que o Deus o qual nós servimos foi o Deus que criou os céus e a terra. E a mensagem que eu irei passar hoje para vocês tem a conotação da bênção e da maldição. Amém? Pois o Senhor nos promete bênçãos, mas também Ele nos promete maldições. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus misericordioso, amoroso, tardio em irar-se, longânimo e é o Deus misericordioso. Mas também é o Deus de justiça, é o Deus da ira, é o Deus que não faz pacto com o pecado. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele não compactua com a iniquidade. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, e o versículo 26, 27 e 28, retrata quando Deus fala nitidamente quais os requisitos que você precisa ter para ser abençoado por Deus e quais os requisitos que você não necessariamente precisa ter para ser amaldiçoado. Pois se você for reto e obediente, o Senhor te abençoará. Mas todavia, se você for desobediente, a maldição cairá sobre si, sobre a sua vida. Pois o nosso Deus é um Deus de retidão e nele não habita pecado, nele não habita impureza. Amados irmãos, vamos ler o versículo 26. O Senhor fala assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O 27. E a bênção quando cumprides os meus mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se vós não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. É bem claro e notório que o Senhor, Ele aborrece qualquer tipo de idolatria a outros deuses. É notório que o Senhor, Ele se aborrece com a iniquidade, com a desobediência e com o pecado. E aqui Ele lança para todos que queiram ser abençoado os requisitos para ser abençoado e ter uma vida de prosperidade e de bênção. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os meus mandamentos e a maldição se não cumprires os meus mandamentos. Não há meio termo na palavra, no trecho lido. Para Deus não existe meio termo. Ou você cumpre os mandamentos do Senhor e as bênçãos do Senhor te acompanham, ou você não cumpre e quem te acompanha é a maldição. Veja que o Senhor, Ele não fica por cima do muro. O Senhor não deixa um meio termo, uma metade, uma opção intermediária entre um e o outro. Mas o Senhor diz bem claro: se cumprires, será abençoado. Se não cumprires os meus mandamentos, será amaldiçoado. Irmãos, é notório que no livro de Deuteronômio o Senhor fala várias vezes
a respeito dessa bênção e dessa maldição. Vamos lá. O Senhor Deus fala novamente no livro de Deuteronômio 30 e o capítulo 16, especificamente. Ele retrata novamente, relembra novamente o que é necessário fazer para ter uma vida de bênção e uma vida de maldição. Ele diz assim, exatamente no capítulo 30 e no versículo 16. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entrares a possuirá. Irmãos, é uma coisa notória que Deus ele tem o desejo de abençoar. Nós podemos ver aqui nitidamente um Deus que tem prazer em abençoar um filho obediente. Nós percebemos que Deus ele fica a todo tempo relembrando que você deve ser obediente e seguir os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas leis, para que Ele te abençoe. Você não precisa fazer outra coisa, você só precisa ter a humildade de ser obediente, porque aí o Senhor, como um pai que se agrada em presentear um filho, se agrada em fazer algo para um filho, o Senhor, Ele é igual a um pai. Ele é um pai que se agrada, que tem o desejo, se alegra em abençoar seus filhos. E mais ainda, irmãos, as bênçãos do Senhor acompanham, elas não se apartam de nós quando nós cumprimos tudo o quanto o Senhor pede. As bênçãos do Senhor não se apartam de nós. As bênçãos do Senhor, elas andam, caminham e nos perseguem por onde quer que nós formos. É maravilhoso isso. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso. O Senhor Deus é um Deus de aliança. O Senhor Deus é um Deus que Ele se agrada em abençoar os seus filhos. Ele enche o seu coração de alegria. Qual o pai que, vendo o seu filho querer um brinquedo ou querer algo, o pai vai ali em alguma determinada loja ou seja lá onde for, o pai compra um presente, compra aquele objeto, aquilo que o filho anseia e lhe dá de presente. Quando ele presencia o filho no momento em que recebe aquele presente, ele fica radiante diante de tanta alegria, de tanta felicidade, o qual o filho esbanja, e o seu coração de pai é preenchido por uma alegria, por uma satisfação imensa, porque ele agradou seu filho. E essa satisfação, essa alegria, esse sentimento que toma todo o seu coração, não há dinheiro que pague, não há bens no mundo que pague, não há nada que pague essa satisfação. Então, nós que somos seres desprezíveis, indignos, seres que cogitamos ao pecado, oscilamos mais para o erro do que para o acerto, quando nós chegamos a uma situação dessa de presentear nossos filhos e ver aquela alegria esbanjando no rosto dos nossos filhos, dos nossos pequeninos, nós nos alegramos com aquilo. Imagina o nosso Deus, o Todo-Poderoso, quando Ele nos abençoa e vê que nossas vidas ficou tomada e repleta de alegria e de gratidão a Ele. Ele se agrada, Ele se enche de alegria. O Senhor Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer de atender as nossas orações. Mas para isso nós precisamos nos posicionar diante de Deus, especificar o que nós queremos de Deus,
Nós precisamos deixar o erro, o engano, seguir seus mandamentos, seus estatutos, suas leis e a sua justiça. Pois quando nós fazemos isso, o Senhor Deus, Ele se agrada em nos abençoar. Ele se agrada em nos proporcionar vida de bênção. Pois a sua palavra diz que se nós formos fiel, se nós formos pessoas separadas e obedientes, o Senhor Deus disse que nós comeríamos do melhor da terra. De Gênesis a Apocalipse, todas as promessas de Deus, elas ainda continuam, elas ainda estão em validade, porque nenhuma promessa de Deus tem prazo de validade, onde se perde a validade e se acaba. Não tem prazo de validade. As promessas de Deus, ela é infinita, elas são infinitas e elas servem de filhos, de pais para filhos e de geração a gerações, de geração a geração. Veja que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Irmãos, aqui em 2 Reis é bem notório que Deus, ele é maravilhoso. Nós podemos ver um rei que, diante de tantos outros reis que passaram e fizeram altares para a adoração de outros deuses, este foi diferente, o rei Ezequias. Esse rei, ele teve uma oração de posicionamento diante do Senhor e ele teve 15 anos acrescentados na sua vida. O relato bíblico fala que o profeta Isaías chegou até o reino, até o palácio, e foi fazer a visita e entregar o que o Senhor mandou ele entregar ao rei. E quando ele chega, o rei estava dotado de uma enfermidade e o Senhor diz para ele, através do profeta: o Senhor fala para ti que essa enfermidade é para a tua morte. Porém, o profeta, homem de Deus, ele chegou para falar o que Deus tinha mandado. Ele não chegou para enfeitar, nem para querer acalentar, ele não chegou para tentar apaziguar alguma coisa, ou oferecer o ombro amigo para o rei que estava passando por aquela situação complicada. Não, o profeta chegou para falar curto e grosso a verdade na cara, na telha, seja lá qual o termo que você queira interpretar. Ele chegou e disse que a enfermidade seria para a morte daquele rei. E as escrituras falam que o profeta sai nos degraus e descendo pelo meio do pátio do palácio. Antes de sair do palácio, o rei Ezequias vira e faz uma oração ao Deus Todo-Poderoso. Veja que a oração, ela tem um poder intermitente, poderoso, imediatista, que na hora que o rei orou ao Senhor, antes que Isaías ultrapassasse o pátio do palácio e saísse, o Senhor Deus fala com o profeta e diz: volta e diz a ele que eu acrescentarei 15 anos da vida dele. A Bíblia não relata qual foi a oração que Ezequias fez, o que ele disse, o que ele pediu ao Senhor, qual o posicionamento que ele teve, qual o propósito, qual a campanha que ele tenha possivelmente prometido de fazer. Não, a Bíblia não fala nada a respeito, mas nós podemos saber, visualizar e entender que foi uma oração de posicionamento. E aí se encaixa a bênção e a maldição. Aquele homem, todavia, ele já estava amaldiçoado. A morte já lhe assolava. Mas ele, em uma oração de posicionamento, ele escolheu a bênção. Ele escolheu os estatutos de Deus. Porque outrora, diferente de outros reis, diferente de seus antepassados que fizeram altares, ele quebrou os altares. Ele estabeleceu o altar para o Senhor. Aquele rei se
a bênção. E imediatamente o Senhor mandou que o profeta fosse e avisasse a ele que 15 anos da sua vida seria acrescentado. Então veja que a oração ela tem um poder imediato. É uma linha direta entre você e o Pai. É uma linha direta que você pode falar com o Pai abertamente, sem precisar marcar consulta, sem precisar marcar horário, sem precisar enfrentar fila, sem precisar de burocracia nenhuma. Mas você pode imediatamente falar com o Todo-Poderoso, dependendo do seu posicionamento, você vê a bênção do Senhor na tua vida imediatamente. O milagre do Senhor na tua vida imediatamente. Irmãos, é muito gratificante nós meditar no manual que é a Bíblia Sagrada, porque é rico de detalhes. A Bíblia é rica em detalhes. Aqui no livro de Reis, Segundas Reis, capítulo 17 e o 35, diz assim: contudo o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Aí lá no 38, no verso 38, ele diz assim: e da aliança que eu fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Então, irmãos, veja que o Senhor Deus, ele relembra a você os fatos, o que ele quer de fato de você. Que você obedeça, seus estatutos, sua lei, sua justiça, e não adore outros deuses. Porque a aliança que ele fez, ele não esqueceu. A aliança está de pé. A bênção está endereçada a você. As bênçãos te acompanham, mas a partir do momento em que você desagrada ao Senhor, desobedece ao Senhor e sai de debaixo da proteção divina, você atrai a maldição para você. Amados irmãos, quero dizer que é um motivo de alegria imensa trazer essa palavra ao seu coração. Quero dizer também que estou organizando alguma coisa mais aprofundada em uma série de vídeos que serão postados no canal em partes. Estou organizando algo que vai abençoar a sua vida, com estratégias, com posicionamentos, como você reter a atenção de Deus ao seu favor, como o rei Ezequias, e como você vê imediatamente a mão de Deus agindo na sua vida. Então, peço a vocês que acompanhem os próximos vídeos. O Senhor está trabalhando de uma forma tremenda na minha vida. Tem sido um pouco corrido, tem sido um pouco puxado, mas tudo está na dispensação do Senhor. Só tenho a agradecê-lo, e não importa quanto tempo demore, mas o propósito e o trabalhar, a mensagem que o Senhor manda eu entregar para as vidas, para você e para aquelas vidas que estão necessitadas, eu vou levar, eu vou trabalhar em cima. Por quê? Porque há um comando do Senhor para que eu faça isso. Quero te dizer que por nada nesse mundo você deve baixar a cabeça. Obedeça ao Senhor, seja fiel, siga seus estatutos, sua justiça, que as bênçãos do Senhor, elas te acompanharão. Lembre-se, sempre firmes e confiantes. Firmes e confiantes. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, é todo poderoso. Ele não só é poderoso, mas Ele é todo poderoso.
Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor abençoe ricamente suas vidas e que a graça e a paz do Senhor vos acompanhe e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém.